Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 23 de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom. Meus amigos, na quinta-feira, o ex-presidente norte-americano Barack Hussein Obama, que é provavelmente o homem que dá as cartas na Casa Branca hoje, juntamente com Hillary Clinton, claro, discursou na Universidade de Stanford pedindo mais censura, mais regulamentação da mídia ou das redes sociais. Semelhança com o ex-presidiário aqui no Brasil? Não, nenhuma. Aliás, Barack Hussein Obama foi quem disse que Lula era o cara. Pois é, vejam que interessante. O próprio New York Times foi quem deu essa notícia. Disse o Times: o ex-presidente Barack Obama pediu na noite de quinta-feira uma maior supervisão regulatória dos gigantes da mídia social do país, dizendo que seu poder de selecionar as informações que as pessoas consomem turbou a polarização política e ameaçou os pilares da democracia em todo o mundo. Pesando no debate sobre como lidar com a disseminação da desinformação, Obama disse que as empresas precisam submeter seus algoritmos proprietários ao mesmo tipo de supervisão regulatória que garante a segurança de carros, alimentos e outros produtos de consumo. Esta proposta, que parece estapafúrdia, é mais ou menos como submeter os algoritmos proprietários das plataformas e redes sociais a uma agência reguladora do governo, como o Inmetro, por exemplo. Leva-se o algoritmo para o Inmetro e ele verifica se o algoritmo é capaz de censurar toda e qualquer informação que não venha dos veículos oficiais de notícia. É este o absurdo que pediu Barack Hussein Obama. Isso lembra o livro de George Orwell, 1984. Ele quer um Ministério da Verdade que seja capaz até mesmo de regular os algoritmos para que não sejam frouxos. O Times diz também que Obama falou em uma conferência organizada pelo Centro de Políticas Cibernéticas de Stanford, dedicado aos desafios que o mundo digital criou para a democracia nos Estados Unidos e outros países. Obama citou o seu próprio uso efetivo das mídias sociais como candidato, mas também a sua frustração com a forma como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, usou as mídias sociais para influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2016. Para Obama não bastou pedir a censura das redes sociais. É preciso também reafirmar ad nauseam uma grande mentira. Isso tem método, claro. Repita ad nauseam uma mentira e ela passará por verdade. O próprio governo norte-americano investigou de fio a pavio por mais de 3 anos uma possível influência de Vladimir Putin nas eleições de 2016, aquela que deu a vitória a Donald Trump, e nada encontrou, absolutamente nada encontrou. Mas para Obama, que não tem pudor nenhum em mentir em público e em privado, não importa. É preciso repetir a mentira, sim, até que ela passe por verdade. Bem, conhecemos isso também por conta do bigodinho da Alemanha, não é mesmo? E seu Steph. A propaganda, uma vez repetida, torna-se quase como um objeto de lavagem cerebral. E é assim que se manipula a verdade. Bem, isso vem de longa data. Para entendê-lo, precisamos voltar um pouco no tempo. O filósofo judeu e alemão Walter Benjamin já dizia no seu estudo sobre as origens do barroco alemão que a prensa inventada por Gutenberg só passou a fazer sucesso mesmo quando as notícias cotidianas puderam ser impressas. Claro que
A Bíblia interessava a todo mundo, tanto que é o livro mais lido do mundo em todos os tempos e, portanto, o mais impresso. Mas o que o povo queria mesmo consumir eram as notícias do dia a dia, como, por exemplo, o sujeito que caiu da escada, o marido que pegou o leiteiro na cama com sua esposa, o ladrão que teve um triste fim depois de bater uma carteira e sair correndo pelas ruas. O povo queria saber dessas coisas, desses tititis, dessas fofocas. E quando essas fofocas passaram a ser impressas, surge então o que conhecemos como o jornal. O povo acorria às primeiras bancas, aos protótipos de banca, para comprar esses folhetins, esses folhetos com as histórias do dia a dia. Havia sempre um escândalo para ser narrado, ou então as tretas do bairro ao lado. Bem, é claro que para isso era preciso duas coisas: alguém que financiasse a impressão dessas histórias e, claro, um bom contador de histórias. Surge então o jornalista. Os bons contadores de história não eram necessariamente aqueles que tinham o poder de fazer as histórias virarem papel impresso. Então, o casamento entre o dono da máquina e o bom contador de histórias foi o pilar ou o cimento para as grandes indústrias da comunicação e do jornalismo, ou da verdade, por assim dizer. Não é preciso ser muito gênio para entender que o dono da máquina tinha, sim, muita influência sobre o contador de história. Afinal, era ele que permitia que a história fosse publicada e era ele que pagava pelas histórias. Assim não demorou muito, e o dono da máquina percebeu que poderia influenciar politicamente, já que tinha um grande poder nas mãos, o poder da informação. Essa estrutura durou séculos, mas sentiu um grande revés com a popularização das redes sociais. A tecnologia mudou todo o velho cenário criado por Gutenberg, ou permitido a partir da criação da prensa. Não era mais preciso ter um grande empresário por trás para publicar uma informação, uma história, enfim, uma previsão. Qualquer um com um mínimo de recursos podia, sim, dar o seu alô nas redes sociais. Daí porque a grande mídia dona da informação, até então, sentiu um grande inimigo, viu que tinha um grande inimigo pela frente, não antes desse inimigo, por exemplo, tornar-se real. Foi o caso de Bolsonaro. A grande mídia não deu muita atenção para o candidato Bolsonaro, porque este, afinal, não havia beijado a mão dos capitalistas por trás da informação. Então, sua campanha seria obsoleta. Só que não. Bolsonaro entendeu que a velha fórmula de Gutenberg já não fazia mais tanto sentido. O povo queria a informação imediata, através de plataformas como YouTube, Twitter, Facebook, etc. e tal. E foi ali que fez a sua campanha. Uma campanha bem simplória em termos econômicos, mas de muita efetividade, de muito resultado. Bolsonaro venceu e, ao assumir a cadeira de presidente, mostrou para a grande mídia quem era o seu verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo era todo e qualquer um que resolvesse publicar a sua ideia nas redes sociais, ou sua preferência, ou a sua história. Estava definitivamente rompida a relação entre o dono da máquina com o contador de história. Qualquer um poderia contar a sua história, não é mesmo? Assim, o dono da máquina perdia poder. E aí surgiu, claro, essa ideia de que a democracia é que estava em risco. Porque, afinal, a informação tem dono. Não é possível que qualquer um tenha o direito a dar a sua informação.
Não é por outra razão que Barack Hussein Obama quer recuperar o poder da mentira. Quem saiu perdendo com a democratização da informação foi a mentira. Porque quando existem várias interpretações, dá-se ao leitor, por exemplo, ou ao ouvinte, uma maior possibilidade de encontrar aquilo que é mais lógico ou mais verossímil. No entanto, isto tira poder dos velhos donos da matéria. É aí que mora o perigo. Eles hoje querem retomar, na base da truculência, de atos administrativos e de supremos tribunais espalhados pelo mundo ocidental, a posse da narrativa. Viveremos dias terríveis pela frente, meus caros. Dias de censura.